pressão pode subir durante o exercício? Sim, a pressão e os batimentos cardíacos devem subir durante a atividade física. Isso significa que o coração está bombeando sangue de forma correta, respondendo à atividade física. Porém, é importante saber que, apesar da pressão e dos batimentos terem que subir durante o exercício, não podem subir demais. E por isso que o paciente deve fazer um acompanhamento com um profissional que vai avaliá-lo e dizer o quanto a pressão e os batimentos devem subir. A doutora Josiane é cardiologista e vai poder esclarecer um pouco mais das dúvidas sobre hipertensão para a gente. Doutora, como que a pessoa percebe que é hipertensa? Olha, a hipertensão é uma doença crônica que acomete uma grande parcela da população. Hoje em dia, tem estudos que mostram até 30% da população apresentando hipertensão. A maioria das vezes as pessoas conseguem perceber quando mede a pressão, algumas vezes em posto de saúde, em hospital, ou algum tipo de sintoma. Tem pacientes que têm sintomas de dor de cabeça, que é dor na nuca, zumbido no ouvido, tonteiras, vertigens. Isso pode ser sintomas de um começo de hipertensão. Mas a doença pode ser silenciosa. Pode ser silenciosa. A grande maioria das vezes ela é silenciosa. Esses sintomas são até sintomas inespecíficos. Então as pessoas às vezes tomam medicações para melhorar a dor de cabeça, mas nem se dá conta que pode ser hipertensão. Não lembra de verificar a pressão. Não lembra de verificar a pressão, que é uma coisa simples que você, quando você vai no posto de saúde, ou quando você vai no hospital, ou pelo menos uma vez na semana, uma vez na vida, lembrar de medir a pressão para ter o controle e saber, principalmente pessoas que têm história familiar, mas não só história familiar, porque a hipertensão, em torno de 90% a 95% dos casos, ela é idiopática, é chamada hipertensão primária, e ela não tem uma causa definida. Então, ele não precisa ter pai, mãe, irmãos hipertensos para que ele possa ser um hipertenso. Então, verificar a pressão de vez em quando, mesmo que não esteja sentindo nada, é importante. Não, é importante, porque a hipertensão é mais comum em homens acima de 55 anos e mulheres acima de 45, principalmente pós-menopausa, porque a idade de 55 para homens e 45 para mulheres, principalmente após a menopausa, é a idade em que começa a aparecer a hipertensão, principalmente se esse paciente já tiver fatores de risco como obesidade, sedentarismo, o alto consumo, alimentação toda inadequada, principalmente o alto consumo de sal, que hoje a recomendação é que a gente faça o uso de 5 gramas de sal durante o dia, né, nas refeições durante o dia inteiro. Que seria aquele saquinho pequenininho que a gente vê no restaurante. Isso, ou 3 colherinhas rasas de café. Mas não é isso, porque o brasileiro ele usa em torno de 10 a 12 gramas. Então isso contribui muito para a hipertensão e para o não controle dela, mesmo naqueles pacientes que usam medicação. Essa questão do sal é importante não só para o hipertenso, mas para outras pessoas, porque pode levar ao desenvolvimento da doença, né? Sim, Na verdade, o sal ele é um vilão, né, para a hipertensão, assim como o açúcar é para o diabetes. Então a gente tem que restringir não só sal, gorduras, as frituras, os temperos industrializados também tem que ser abolidos da alimentação. Enlatados também? Enlatados. O normal e o bom seria que se usasse mais os temperos naturais, o alho, a cebola, as coisas naturais, e uma pequena quantidade de sal e gordura também. A gente está falando de pessoas que se veem com essa doença acima dos 45 anos. Mas essa doença pode acontecer em crianças, adolescentes? Pode. Hoje em dia a recomendação é que as crianças acima de 3 anos, elas têm que ter a medição de pressão pelo menos uma vez no ano, já começando a partir de 3 anos de idade, com o pediatra, né? No caso, a partir de 3 anos de idade. Porque existe a chamada hipertensão secundária, que é a hipertensão do adolescente, do jovem, né, até 30 anos de idade. E são caracterizadas por doenças específicas, como alterações da tireoide, hiperaldosteronismo, lesões renovasculares. Então, são doenças específicas mais dessa idade que levam à hipertensão. Que envolve mais hormônios e... Isso, a parte mais hormonal e a parte também de doenças renovasculares, né? Que
nessa idade. Que é mais comum para adolescente. Em torno de 3 a 5% a média de hipertensão, de 3 a 5% a média de hipertensão secundária. Não é uma coisa muito comum, mas também não pode deixar de medir a pressão dessas crianças ou adolescentes, porque eles também podem ter hipertensão. Eles também não percebem. Não, é muito mais difícil, né, eles perceberem esse tipo de sintomas. São sintomas inespecíficos, criança tem dor de cabeça, às vezes vai no oftalmo, vai no neuro, mas não é feita uma única medida de pressão para saber se essa criança, se esse tipo de sintoma pode ser de hipertensão. Olá, eu sou o Felipe e no Fisiodicas de hoje eu vou mostrar os tipos de aparelhos para medir pressão. Aqui a gente tem os 3 tipos existentes, que é o automático, o semi-automático, esse aqui é o manual, ele é bem mais fiel, ele vai te mostrar certinho qual é realmente a pressão que a pessoa está. Vou precisar tanto do manguito quanto do esteto. E agora eu vou mostrar na prática como que isso funciona. Essa aqui é a Ana Cláudia, amiga também do curso de fisioterapia. Eu vou estar mostrando nela como é que eu faço para medir a pressão. Segundo esse aparelho, a gente pode ver que deu 108 por 82, considerado 11 por 8. Agora eu vou mostrar com semi-automático. Repare que neste aparelho, diferente do outro, ela deu um pouco mais baixa, que deu 11 por 6. Agora a gente vai fazer com o manual, que é o fiel. No manual e o mais fiel, deu o valor de 12 por 8, a pressão dela, que é a média correta. Esse é o Fisiodicas e até semana que vem. Doutor, e a gravidez? Na mulher, a gravidez pode desencadear a doença? Pode. A gravidez, a gente tem uma hipertensão exclusiva da gravidez, que é chamada eclâmpsia, né, a hipertensão gestacional. Algumas mulheres podem desenvolver a hipertensão mesmo pós o término da gestação. Né, pós a retirada do bebê, algumas mulheres ainda desenvolvem hipertensão, mas não é uma coisa mandatória. Não é todas as grávidas que têm hipertensão na gestação que vão evoluir, vão ser hipertensas pós-parto. Para todos os pacientes, seja criança, adolescente, a grávida ou mulheres e homens acima de 45 anos, quais os órgãos dentro no corpo, os sistemas, o que pode ter como consequência essa doença se ela não for tratada principalmente? A pressão arterial, ela hoje é considerada, a gente tem umas classificações que a hipertensão arterial ótima seria abaixo de 12,8, menor que 12,8. Mas hoje a gente considera normal a pressão 12,8 e uma hipertensão leve acima de 14,9. Então, todos os pacientes que estiverem apresentando hipertensão acima de 14,9, eles têm que ter um acompanhamento médico para avaliar se essa pressão vai subir ou não. Aí tem períodos de 3 meses, 6 meses, tá? Que são estágios 1, 2 e 3 de hipertensão. Esses pacientes têm alto risco de desenvolver doenças em órgãos-alvos, principalmente cérebro, o que seria o derrame, infarto, tromboembolismo, aneurismas. Então, é uma doença bastante grave e ela pode levar a lesão renal também. Você pode ter insuficiência renal, insuficiência cardíaca, isso com uma hipertensão descompensada a longo prazo. Né? Esse paciente pode ter todas essas consequências se não acompanhar a pressão. E consequências que a maioria das vezes você não tem um retorno, mesmo que você mantenha a pressão normal. Meu nome é Anísia, eu gostaria de saber se no calor a pressão aumenta. Dona Anísia, em geral, a pressão arterial ela costuma abaixar nos dias mais quentes.
Isso acontece porque o calor, ele provoca uma dilatação, uma vasodilatação das principais artérias do corpo, do corpo todo, dos membros inferiores, dos membros superiores. Então, é mais comum que a pressão caia em dias mais quentes. Ao contrário, a pressão pode subir em dias mais frios, porque acontece exatamente o contrário. Os vasos ficam mais constritos, ficam com menor calibre. A hipertensão, quando controlada, a orientação é que a gente faça atividade física, que esse paciente possa fazer o que ele quiser. Agora, os pacientes que já têm uma lesão de órgão-alvo um pouco mais importante, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, já teve um evento de derrame, de AVC, Já tem uma sequela. já tem uma sequela, esse paciente não é que ele tem restrição de todas as atividades. Algumas atividades, né, conversando com o médico, se ela deseja fazer, dependendo da atividade, ela pode ser realizada. Até mesmo porque a gente, mesmo os pacientes infartados, revascularizados, com disfunção importante, a gente tem a parte da fisioterapia de reabilitação cardíaca, entendeu? Então, eles podem fazer atividade física, mas os que já têm uma sequela importante com o supervisionamento médico. Em primeiro lugar, o paciente tem que, pelo menos uma vez no ano, ir ver sua pressão. Tá? É a primeira coisa para você saber se você é hipertenso ou se você tem chance de evoluir com hipertensão, dependendo da medição. Então, do momento que ele viu que ele tem uma alteração de pressão ou que ele possa vir desenvolver, qual a prevenção? A alimentação, não ganho de peso, que aumenta bastante a pressão, diminuir o sal da comida, na verdade é a prevenção, é alimentação saudável e atividade física. No programa de hoje, vimos que o remédio, a alimentação e o exercício podem fazer a diferença no tratamento e na prevenção da hipertensão. Porém, o paciente deve ter em mente que não pode fazer nada disso sozinho. A equipe multiprofissional pode e deve ajudá-lo. Assim, os riscos para a saúde serão menores e a qualidade de vida bem melhor. O Opinião Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Até a semana que vem. Tchau. Você sabe qual é o melhor tipo de exercício para o hipertenso? Vamos pentear o cabelo agora? Né? Vamos pentear o cabelo agora? A gente Antes de fazer? Eu tô zoando, mostrando onde ela tá sentada, eu viro a câmera pra ela fala. Abaixa aqui Você um sabe qual pouco. que é o melhor? Abaixa um pouco. Gente Aí, do assim. céu, ela tá vendo no meu óculos. É o meu recurso. Olha aonde ela tá vendo. No chifre, Sacanagem. não? Sacanagem. Dá uma mexida aqui no microfone. Ok, pra mim gravando. Ah, fugiu, viu? A pomba voou. Vamos subir? Ai, eu fiz dar pro ar, tá bom? Tá bom, você me avisou. Lógico, eu aviso, é cheirosa e eu tô aqui toda despencando. Não, eu que você vou perguntar. Aí a gente avisa você. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tomara que Ah, legal.